Voltei, olha aqui, achei aqui, ó, é roça tropical, tá, o nome do sistema. Também é conhecido como roça tropical. Aqui no Brasil pode ser conhecido também como coivara. Coivara, tá? Então, terminando aqui de falar, né, eh, alguns problemas ambientais relacionados a isso, por exemplo, nessas áreas que eles abrem essas clareiras, acontece ali o carreamento, né, de matéria orgânica por conta da chuva. A chuva leva, isso é chamado de lixiviação, o, leva toda a matéria orgânica do solo, tá? Provoca as chuvas, tende a provocar lixiviação do solo desprotegido, carregando seus nutrientes por meio de escoamento superficial das águas. Então, isso é um procedimento, né? Aqui é um exemplo, o cara tá ateando fogo ali, desmatou tudo, ateando fogo, né? Isso na Tailândia, ó. Agricultura itinerante na Tailândia. Aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira, tem uma comunidade quilombola que faz isso também. São cerca de 14 famílias lá que vivem ou mais. E eles produzem muitos tipos variados de alimento, tá? É, aqui são as regiões, né, que ocorre essa agricultura itinerante, né? O grau de intensidade da prática da agricultura itinerante, ó. Alto, moderado, baixo e tal. Bom, basicamente, isso ocorre desde o Nordeste da Índia, do Nepal, Tailândia, Bangladesh, Laos, Malásia, Filipinas, Indonésia, Papua Nova Guiné, Oceania, entre outros países. Então, é uma coisa, né, que é bem difundida, principalmente nas regiões tropicais. Continuando, agora a gente vai passar aqui para a agricultura de jardinagem, tá? Essa agricultura de jardinagem é muito comum na Ásia, principalmente, por conta do fator ali que é o terreno, certo? O relevo é muito acidentado, ondulado, cheio de morros, montanhas. Então, isso impede que você coloque ali maquinários, certo? E principalmente, né, como eles têm o hábito e é cultural deles consumirem muito arroz, então, os principais tipos, né, de cultura lá é a risicultura, que é a produção de arroz, tá? Que é a base da economia de subsistência da numerosa mão de obra camponesa e de suas famílias, né, da Ásia, no modo geral. Aqui, ó. Isso aqui é a cultura de arroz, tá? Mão de obra familiar no cultivo de arroz na agricultura de jardinagem praticada no vale do rio do Mekong, do Vietnã. Isso no Vietnã. Aqui também, ó, isso aqui é na Indonésia. Olha só como são os vales, né? Isso aqui é um vale, ó, tem um fundo aqui. E eles fazem essa técnica aqui, que é chamada de terraceamento, né? Essas curvas de níveis são terraceamentos, que impede o escoamento superficial da água, levando, né, a perda de solo, né, com a erosão. Porque esses degrauzinhos aqui, né, ele impede que a água escorra muito ligeiro, muito rápido. Só para resumir, por exemplo, você tem aqui um morro, né? Se você plantasse nesse morro, quando viesse a água da chuva, ia levar tudo embora. Então, para isso não acontecer, eles fazem o quê? Pegam e criam esses degraus, né? Os degraus, que são os terraços, beleza? Então, esse terraço aqui é para evitar principalmente a perda de solo, beleza? Aí, evita a perda de solo. Aí, eles plantam aqui, no degrau, que é como você está vendo na imagem aqui, que está muito melhor. Bom, isso também evita uma outra grande dor de cabeça. Porque imagina você se você coloca implementos agrícolas, como aconteceu no Brasil, e coloca implementos agrícolas na China. Pensa, produzir isso tudo com tratores, maquinários. Primeiro que não tem como, né? Por conta do relevo. É isso que a gente está falando. Mas se também colocasse maquinários para substituir a mão de obra, como aconteceu no Brasil, essas pessoas ficariam desempregadas e, consequentemente, iriam parar nos centros urbanos, causando um grande problema de desemprego em massa e fome generalizada no país. O Brasil aceitou os implementos agrícolas na década de 60, causando o êxodo rural. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Elas não tinham instruções alguma,
né, começaram a constituir as favelas e tal, e os trabalhos mais sem qualificação profissional. Só que aqui a gente tem um número, né, razoável de pessoas, né, comparado com a China. Somos 200 milhões. A China é 1,4 bilhão. É muita gente, certo? Então não dá para eles abandonarem um campo. Se houvesse um êxodo rural na China, eles passariam por um grande problema, tá? Então, faz-se necessário a utilização da técnica de terraceamento para a agricultura de jardinagem, beleza? Tudo isso está conversado. Qualquer dúvida, você escreve aqui, pergunte, tá? Agora, eu também tinha pedido para vocês pesquisarem sobre plantation. Plantation nada mais é do que um sistema, tá? Principalmente herdado aí do período colonial. O Brasil também pratica o plantation. O plantation, basicamente, ele é composto de alguns pilares, como, por exemplo, monocultura, plantation. Plantation, que significa plantação, né? Monocultura, mão de obra. Antigamente era escrava, hoje em dia é mão de obra barata, tá? Latifúndio, que são grandes propriedades de terras, tá? Aquelas fazendas enormes. Então, plantation está associado às grandes fazendas. E, por último, exportação. Normalmente, áreas de plantation são destinadas à exportação. Monocultura, mão de obra barata, antigamente era escrava, é, grandes propriedades de terras e exportação. 4 itens para você se lembrar. Plantation está associado a esses 4 itens, tá bom? Aqui, ó, monocultura, plantation, extensas áreas, tá? Mão de obra barata, quase que escrava, tá? Mão de obra escrava. Ainda se utilizam de mão de obra escrava. Inclusive, ainda existe mão de obra escrava no Brasil, fruto do plantation, tá bom? Que é, por exemplo, uma forma moderna de escravidão é o endividamento, né, do funcionário, né? Escravidão por endividamento. O cara é contratado para trabalhar. O patrão dá a casa, dá a comida, a luz, o que precisar. Quando chega o final do mês, o cara, em vez de receber um salário, ele está devendo o patrão. E essa dívida começa a aumentar cada vez mais. Isso é uma forma de escravização, tá? Moderna. Continuando aqui, então, olha aqui, é uma grande área de monocultura, ó. Plantio de árvores para extração de óleo de palma na Indonésia. Tem um grande problema com isso. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem umas grandes áreas de florestamentos de pinheiros, de eucalipto, para a produção, né, de celulose e, consequentemente, papel. É uma monocultura. Monocultura não é bom. Assim como esse problema aqui da palma, né, na Indonésia, tá? Então, aqui é uma grande, aqui é a plantação de palma ocorrendo na Indonésia. Aqui o cara colhendo, né, o fruto lá da palma. E outra questão, para finalizarmos isso aqui, então o plantation está associado a isso, né, a monocultura, mão de obra escrava, exportação. Essa questão da palma aqui na Indonésia, ela é muito peculiar porque grandes indústrias se beneficiam do óleo dela, né, da mão de obra barata e da grande quantidade que eles produzem, principalmente os Estados Unidos, né, com seus fast foods, né, e frituras e tudo mais, porque é produzido aqui um óleo, tá? Óleo que é utilizado na indústria alimentícia no modo geral. Agora, para finalizar o nosso assunto aqui, a gente vai falar um pouco de agricultura moderna. Essa é aquela mais pujante, com grande produtividade, muita utilização de maquinários, a agricultura com muita tecnologia envolvida, tá? O que são envolvidos nessa agricultura moderna? Agricultura de precisão, tá? É, olha só a sofisticação disso. Utiliza sinais eletromagnéticos emitidos pelos satélites em órbita. Esses satélites captam essas mudanças, né, do eletromagnetismo ali da superfície terrestre e aí o cara consegue transformar isso em dados e ele vê ali onde que o solo precisa de mais adubo, ou mais água, ou menos água, e por aí vai. Se utilizam de sensores, né, pesquisa de genética,
modificam a genética da semente para ela ser mais resistente a determinados tipos de pragas, ser mais resistente a períodos de seca. Então, o cara planta, ele sabe que ele vai colher porque aquela semente é extremamente adaptada àquele ambiente, porque ela foi modificada desde a sua genética. Aprimoramento de insumos, né? Esses insumos são todos os equipamentos que é utilizado no meio agrícola, como tratores, ferramentas, colheitadeiras, tudo que é utilizado, nós chamamos isso de implementos agrícolas. E alternativas sustentáveis, né? Energia necessária para diferentes etapas da produção, né? Isso tudo para reduzir custos. Só que ao invés de reduzir custos, a gente tem uma grande controvérsia, porque ultimamente a produção agrícola, seja em qualquer lugar do mundo, ela vem ficando cada vez mais cara de se produzir por conta desses implementos todos. Um grande ganho da agricultura moderna é o ganho de produtividade. Porque pensa, para alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, você precisa produzir muito. Produzir muito não significa você ter muitas áreas de produção. É você produzir muito em um pequeno espaço. E isso é um dos primórdios da agricultura moderna, tá bom? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Que é a utilização de irrigação, ó, um sistema bem sofisticado, né? Isso aqui é em Israel, por exemplo, né? Que eles têm lá um clima semiárido, né? Não chove, ou árido, né? Em algumas áreas. Então, eles precisam da irrigação. Ou seja, hoje você produz em qualquer lugar do mundo, praticamente. Qualquer lugar do mundo. Por exemplo, né, até mesmo algumas culturas que são típicas de alguns tipos de clima, como por exemplo a uva, que ela é muito bem adaptada no clima frio, os caras conseguem produzir uva hoje no Nordeste brasileiro, que é quente. Produzem muita uva. Por quê? Modificaram geneticamente, tá? Então a gente fica por aqui. Agradeço a sua paciência de ter assistido. Qualquer coisa, dúvida, por favor, comente aí, deixe nos comentários aí a sua dúvida, que eu leio, eu respondo para você, te mando mensagem no Instagram, Facebook, sei lá, onde for. WhatsApp também. Muito obrigado e tchau.